Histórias de Brasileiros em Portugal, de autoria da professora Gláucia Muniz Proença Lara, que foi publicado pela Grácio Editor em Coimbra, Portugal. Agradecemos a cada um de vocês pela presença. Gláucia Muniz Proença Lara é professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua tanto na graduação quanto na pós-graduação na área de estudos do texto e do discurso. Tem doutorado em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, além de 3 pós-doutorados em análise do discurso. O último deles, de agosto de 2019 a julho de 2020, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a supervisão da professora Beth Bratt. Durante esse pós-doutorado, foi agraciada com uma bolsa de professor visitante sênior, Print Caps, de 6 meses, na Universidade de Paris-Créteil, na França, onde teve a supervisão do professor Dominique Ducar. Gláucia Lara atuou como coordenadora do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, pós-lin, UFMG, no biênio 2017-2019, e participou da diretoria da Associação Brasileira de Linguística, Abralim, gestão 2005-2007. Foi professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e cofundadora do Grupo de Estudos de Linguagem do Centro-Oeste, GELCO. Seus estudos atuais contemplam o discurso de sujeitos em situação de vulnerabilidade, particularmente migrantes e refugiados. A professora Gláucia fará inicialmente uma breve apresentação do livro, em torno de 30 minutos. Em seguida, abriremos o espaço para perguntas e comentários. Pedimos a todos que deixem seus microfones desligados durante a apresentação, para evitar ruídos. Caso desejem fazer perguntas ou comentários, cliquem no ícone levantar a mão para que possamos estabelecer uma ordem de falas, pois o chat está desabilitado. Informamos também que o link para aquisição do livro está disponível no folder e no convite do evento. Passamos, então, a palavra à professora Gláucia para que ela dê início à sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Maíra. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente fazer 3 agradecimentos especiais, além daqueles que já estão no livro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o professor Rui Grácio, da Grácio Editor de Portugal, que acreditou no meu trabalho e publicou. Muito obrigado, Rui, por essa edição tão bem cuidada, tão primorosa. Agradeço também aos meus orientandos na ordem, Alessandra, Andresa, Davidson, Maíra, Ruth e Tatiana. Sem eles, essa sessão de lançamento não teria sido possível. Muito obrigada, menino e meninas. E, finalmente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão presentes virtualmente. My American Family, thank you, Jeannie, thank you, Mother, I love you. Je voudrais remercier aussi mes amis et mes collègues qui participent depuis la France et depuis l'île de Réunion. E, claro, gostaria de agradecer os que me seguem de Portugal, de outros países e desse Brasil afora. Né? Fico muito feliz com a presença do Fiorim, que foi meu orientador de doutorado, professora Sueli Coelho, diretor da Faculdade de Letras, professora Ana Lúcia Gazola, que além de ter sido reitora da UFMG, é uma amiga muito querida, e todos aqueles que não deu para ver que estão entrando, né, gente? Fico muito honrada, muito feliz de contar com vocês. Bom, e naturalmente fico muito feliz também que eu já vi que alguns personagens do livro, que eu não posso identificar, se encontram presentes. Obrigada, personagens, por aparecerem aí no lançamento do livro. Bom, então, acho que eu posso falar um pouco do meu PowerPoint, né? Então, eu vou pedir quem vai passar é a Andresa. Andresa, você poderia compartilhar o PowerPoint? Bom, o nome do livro, todos já sabem, é Vivendo do Outro Lado do Atlântico, História de Brasileiros em Portugal.
eu sou afiliada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, ao Núcleo de Análise do Discurso da Universidade Federal de Minas Gerais, e como é o resultado de um pós-doutorado que foi feito na PUC de São Paulo e na Université Paris-Créteil, vocês têm aí também as especificações. Então, pode passar. Bom, primeiro eu vou contar um pouco da história que gerou o livro. Então, a história que gerou as histórias. Bom, eu tenho trabalhado com grupos em situação de vulnerabilidade, fazendo projetos, pesquisas, publicando, orientando alunos de graduação e pós-graduação praticamente desde 2006. Então, nós já trabalhamos com negros, homossexuais, indígenas, moradores de rua, surdos, etc. Mas o interesse pelos migrantes e refugiados me apareceu quando, em 2015, eu estava em Paris e vi uma exposição dos Médecins du Monde, que se chamava Ouvrons les Portes, ou seja, abramos as portas, que era uma forma de sensibilizar os franceses para a acolhida de migrantes e refugiados. Chamava-se Abramos as Portas, porque literalmente em torno da Place de la République, né, em torno da Praça da República, você tinha várias cabines fechadas. Quando você abria a porta, aparecia, então, a história de um refugiado ou de alguém que lida com esse público. Às vezes, um médico, alguém de uma ONG, e por aí vai. Isso me encantou muito. E quando houve a possibilidade de eu fazer um pós-doutorado, que foi de agosto de 2019 a julho de 2020, eu pensei, por que não trabalhar com os migrantes brasileiros na Europa? Pouco se sabe sobre esse público. Então, esse pós-doutorado, ele foi feito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a supervisão da professora Beth Bright, e na Université Paris-Créteil eu tive uma bolsa Print Caps. Durante 6 meses eu estive sob a supervisão do professor Dominique Ducar. Então, eu escolhi 3 países, França, Portugal e Inglaterra, não só pelas diferentes políticas de acolhida, mas também por terem línguas e culturas diferentes. Eu queria ver como é que o migrante brasileiro, né, resolvia essas questões linguísticas, culturais, etc., em relação a esses 3 países. Próximo. Os sujeitos em situação de vulnerabilidade, gente, em geral, eles são falados por outras pessoas, especialistas, jornalistas, agentes governamentais, ou então eles são transformados em números e porcentagens. Então, o meu objetivo com esse projeto maior foi dar a palavra aos próprios migrantes, no caso brasileiros, para que eles contassem suas histórias, falassem das suas experiências migratórias, abordassem suas dificuldades, mas também suas conquistas ao longo do processo. Cabe dizer que o meu interesse como analista de discurso, gente, claro, é sobre os discursos, ou sobre esses grupos, ou desses grupos. Mas, mais recentemente, nas minhas pesquisas atuais, eu tenho privilegiado o discurso dos próprios sujeitos migrantes, que eu tomo na esteira do sociólogo francês Daniel Berthaud, como narrativas de vida, como eu explicarei mais adiante. Pode passar, próximo. Como é que foi a metodologia? Falando muito rapidamente, se vocês tiverem outras perguntas, depois vocês podem me fazer que eu tento responder. Bom, essas entrevistas, que o Berthaud chama de entrevista narrativa, mas que está muito próximo da entrevista semi-estruturada, ela era feita em cafés, restaurantes das capitais dos 3 países selecionados. Eu fiz algumas em casa, mas foram muito raras. Em geral, nos cafés e restaurantes dessas 3 capitais. E eu segui todos os protocolos do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Tanto que os entrevistados e entrevistadas, eles preencheram um termo de consentimento livre e esclarecido que me permitiu usar os seus dados em eventos como este e em publicações, como o livro, desde que eu mantivesse o anonimato. Então, por isso que os nomes são fictícios, normalmente nomes sugeridos pelos próprios entrevistados e entrevistadas. E como é que foi feita a escolha, digamos assim, dos entrevistados? Eu usei a técnica que alguns pesquisadores chamam de bola de neve.
Ou seja, quando você vai pesquisar uma população que está dispersa numa população maior, quer dizer, ela não está concentrada num determinado lugar, o ideal é você ir pegando pessoas que conhecem outras pessoas, que indicam ainda outras pessoas, e assim a bola vai enchendo de neve. Foi isso que eu fiz, né? Eu conheci algumas pessoas previamente, essas pessoas me indicaram outras, que me indicaram mais outras, e por assim foi. Mas nem sempre é fácil, né, gente? A gente acha que é muito fácil, mas muitas pessoas que eu contactei não quiseram participar da entrevista, outras ficaram de dar retorno e não deram, estou esperando até hoje, mas enfim. Eu agradeço muitíssimo aos que compartilharam sua história comigo. Foi muito gratificante. Bom, então eu registrei em aparelho celular e depois fiz a transcrição seguindo um combinado de normas que eu mesma fiz, né, com base no corpus, com base nas minhas entrevistas. Então eu juntei algumas normas do Laboratório ICAR, da Université de Lyon, e também algumas normas do projeto NURC São Paulo. No livro, para facilitar a leitura, eu fiz uma edição mínima dos textos. O que isso quer dizer? Que eu introduzi sinais de pontuação, retirei pausas e hesitações, mas mantive, por exemplo, recursos típicos da oralidade, como né, sabe, né, os fáticos, e mantive também as inadequações relativas ao português padrão, considerando a informalidade da situação. Pode passar. Próximo. E eu usei, então, um roteiro de entrevista. Esse roteiro tinha 5 questões. O entrevistado ou entrevistada lia essas questões previamente à entrevista e depois abordava essas questões falando livremente, com o mínimo de interrupção da minha parte. Essa é a ideia da entrevista narrativa. E eu recortei essas perguntas em 3 eixos temáticos que conduziram a minha análise. Um primeiro eixo temático foram as motivações para a migração e para um possível retorno. Depois, os aspectos positivos e negativos da mudança para o novo país. E um terceiro eixo temático que incidia sobre as relações com brasileiros nativos e outros estrangeiros, com destaque para o olhar do nativo sobre o migrante, sobretudo o migrante brasileiro. Próximo. Inicialmente, a ideia era coletar 4 narrativas de cada país. Eu teria 12 no total. Mas com a técnica da bola de neve, eu acabei tendo 10 entrevistas em cada país, totalizando 30. O que eu fiz então? Eu retirei 12 entrevistas que eu devia como resultado do pós-doutorado e publiquei 3 artigos, um está no Prelo, em coautoria com a professora Beth Bright. Então, eu publiquei um texto na Revista de Estudos da Linguagem, um outro na Revista Bakhtiniana, um outro no Caderno de Letras de Pelota, e o da Alfa está no Prelo, deve sair este ano. Então, selecionadas essas entrevistas, sobraram 18, né? Próximo. Pode passar, Andressa. Então, surgiu a ideia do livro. Então, eu falei, o que eu vou fazer com as 18 entrevistas excedentes? É um material muito rico para eu não fazer nada com ele. Aí eu falei, bom, vou escrever livros. Aí, para evitar escrever um livro muito grande, com todas as 18 entrevistas, eu selecionei aquelas relacionadas a Portugal para um primeiro volume e um segundo volume, que vai abarcar as narrativas de vida excedentes na França e na Inglaterra. Se Deus quiser, eu vou escrever em 2022 e, na pior das hipóteses, publicar em 2023. Tomara que a Graça Editor queira publicar o segundo volume. Vamos passando. Próximo. Próximo. Eu vou falar rapidamente das questões teóricas, para não cansar vocês, até porque nem todo mundo é da área, né? Tem parentes, amigos, familiares. Então, o que é uma narrativa de vida? Uma narrativa de vida é quando um sujeito conta a outro, seja ele pesquisador ou não, um episódio qualquer da sua vida. No meu caso, a experiência migratória. E a ideia de narrativa de vida vem, como eu disse, do sociólogo Daniel Bertot, né? Eu tirei de um livro de 2005, mas ele cunhou o termo em 1976. Ele próprio vai explicar que se trata de uma concepção minimalista,
que vai diferenciar a narrativa de vida de um outro gênero próximo, que é a autobiografia. Simplificando muito, eu vou dizer, então, que a autobiografia seria uma narrativa de vida completa, que incidiria sobre a totalidade da vida do sujeito. Aqui, não. Narrativas de vida, no meu caso, falam da experiência migratória de cada um. E eu, né, seguindo a minha grande amiga e colega da Lúcia Machado, que foi quem me apresentou a narrativa de vida, eu fiz a releitura desse conceito no quadro da análise do discurso francesa, considerando que ela é uma teoria transdisciplinar, ou seja, a análise do discurso, ela está sempre dialogando com outras teorias, com outras disciplinas, no conjunto mais vasto das ciências humanas e sociais. E para analisar as entrevistas, eu construí um dispositivo de análise em torno da semântica global de Dominique Manguenot, do livro de 2005, publicado já no Brasil. Pode passar. Enquanto vai passando o slide, eu gostaria de dizer que eu tomei a proposta do Dominique Manguenot de forma um pouco mais ampla, tomei algumas liberdades, né, correndo inclusive alguns riscos, porque o Manguenot propôs essa semântica global, que são os vários planos que ajudam a construir o discurso. Ele trabalhou com essa noção num corpus escrito de um discurso de prestígio, que era o discurso religioso, e eu não, eu estou trabalhando com relatos orais, sem prestígio algum, digamos assim, ou com pouco prestígio, que raramente se dá a palavra ao migrante, ao refugiado, para que ele conte a sua própria história. E eu, então, fui obrigada a fazer algumas adaptações. Então, eu trabalhei com os temas, tanto temas impostos quanto específicos. Né? Um tema imposto é aquele que não pode faltar um dado discurso para que ele seja bem aceito. Então, por exemplo, quem vai falar da experiência migratória tem que falar da motivação para o deslocamento. Isso eu considero um tema imposto. Os específicos são aqueles que decorrem muitas vezes dos temas impostos, mas que eles vão aparecendo aqui e acolá, num discurso, mas não em outro, como o próprio nome indica. O vocabulário eu trabalhei de forma integrada com os outros planos, mas principalmente com o dos eixos temáticos. Então, por vocabulário, eu estou entendendo os índices de avaliação, as modalizações, as nominalizações. Trabalhei também com a deixis enunciativa, ou seja, as categorias de tempo e espaço, e eu acrescentei a categoria de pessoa, considerando que numa narrativa de vida, o eu que se conta ao outro é fundamental. Eu não poderia deixar de trabalhar com a categoria de pessoa. Então, eu acrescentei as categorias com que o Manguenot trabalha no espaço da sua semântica global. E a quarta categoria foi o modo de enunciação. O que é o modo de enunciação? É uma maneira de dizer que remete a uma maneira de ser. E isso acaba desembocando no ethos retórico. O ethos é a imagem de si que o orador constrói. Então, eu procurei observar, o próprio Manguenot, nos trabalhos mais recentes dele, também faz essa passagem do modo de enunciação para o ethos, e eu procurei observar, então, a imagem que cada migrante passava dele mesmo no discurso, o tom que ele utilizava, as palavras escolhidas, né? E essas categorias, então, formaram o meu dispositivo de análise e me permitiram analisar as entrevistas, tanto no que eu chamo dimensão vertical, considerando que cada sujeito é único e a sua experiência é singular, então, cada história é uma história, mas também na dimensão horizontal, buscando similaridades, aspectos comuns, buscando, então, construir uma história e um discurso comuns aos migrantes. Claro que eu não posso generalizar os resultados sem um estudo mais amplo e profundo, mas eu acredito que o que eu consegui observar nessa amostra e nas outras amostras que estão nos artigos que eu publiquei, corrobora em grande medida os resultados que eu vou apresentar logo para vocês. Bom, então, parafraseando aí da Lúcia Machado, eu vou dizer que são as pequenas histórias que constroem a grande história da migração brasileira para Portugal. Próximo. Bom, está o livro aí, né, a capa do livro, o endereço da livraria online que vocês também encontram no convite ou no folder do NAD, que vocês receberam, pode passar. Aí vocês têm uma visão, né, do sumário do livro, prefácio da professora Beth Bright, a introdução em que eu situo o problema, conto mais ou menos o que eu contei para vocês aqui.
No capítulo 1, eu vou trabalhar com os fenômenos migratórios mundiais, abordando tanto a história quanto o discurso, ou seja, história e discurso no seu diálogo. No segundo capítulo, eu vou afunilar para os fluxos migratórios contemporâneos de brasileiros para Portugal. No capítulo 3, eu vou apresentar o dispositivo de análise e as questões teóricas. No capítulo 4, analisar as falas das mulheres, as entrevistas da Carol, da Maria e da Paula. E no capítulo 5, eu vou analisar as falas dos homens Ricardo, Catulo e Giramundo. E eu comparo cada grupo interiormente e, no final, nas considerações finais, eu trago os dois grupos, de homens e mulheres, para tentar chegar a esse discurso comum do migrante brasileiro em Portugal. Depois vem o pós-fácil, né, as referências, claro, o pós-fácil, que foi feito pelo professor Rui Graço, e algumas informações sobre a autora, que foi aquela mesma que a Maíra leu para vocês no início. Próximo. Então, eu vou falar rapidamente de alguns dados sobre a migração de brasileiros para Portugal. Como vocês devem imaginar, os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Portugal dizem que a comunidade brasileira é a mais numerosa e expressiva do país desde 2012, ou seja, os brasileiros respondem por 27,8% dos estrangeiros em território português. E, a partir da década de 1970, os pesquisadores, e eu me apoio num livro que se chama, Vagas Atlânticas, Migrações entre Brasil e Portugal no início do século XXI, que foi organizado pelo professor João Peixoto e outros. Então, eles vão falar que houve dois grandes fluxos para Portugal. Um primeiro fluxo, na década de 1970 e 1980, que levou a Portugal pessoas majoritariamente de classe média alta, com escolaridade elevada, médicos, engenheiros, dentistas, etc., que se deslocavam por razões políticas ou econômicas, sobretudo depois da adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia, hoje Mercado Comum Europeu. Um segundo fluxo, após 1990, é bem mais volumoso e apresenta brasileiros com origem socioeconômica mais humilde, com perfil menos escolarizado e menos qualificado. Alguns pesquisadores falam, inclusive, que esse segundo fluxo seria uma proletarização do primeiro. E é uma migração tipicamente econômica, voltada para preenchimentos de postos de trabalho, normalmente aqueles menos privilegiados no mercado português. Construção, comércio, alimentação, trabalho doméstico, entre outros. Próximo. Bom, com a rápida deterioração da economia portuguesa, com a crise financeira mundial de 2008, houve uma desaceleração nos fluxos migratórios para Portugal em geral, inclusive de brasileiros, se bem que os brasileiros continuam sendo a comunidade mais representativa em solo português. E no caso dos brasileiros, os pesquisadores falam de uma nova fase com contornos ainda pouco definidos. Eles hesitam em chamar esse novo fluxo de terceiro fluxo. Eles preferem falar, muitas vezes, na intensificação do segundo fluxo, com algumas características diferenciais. Mas os dados que eu coletei na minha pesquisa corroboram o surgimento de um terceiro fluxo, que eu caracterizaria como uma predominância de pessoas mais jovens, com média de 30 anos, com elevada escolaridade, muitos com mestrado e mesmo doutorado, que vão disputar com os menos qualificados postos de trabalho em setores como alimentação e comércio. Eu lembro, por exemplo, a Paula, que é uma advogada com mestrado na França e que em Portugal ela trabalha com vendas online. Quer dizer, bem aquém da sua formação profissional e acadêmica. Bom, pode passar. Bom, aqui vocês têm os dados, ou alguns dados, dos brasileiros e brasileiras entrevistados, né? O nome fictício, a idade. Vocês estão vendo que Maria, Paula, Ricardo e Catulo estão ali naquele limite em torno de 30 anos. A Carol e o Giramundo não, mas eu achei importante também ter o contraponto de outras pessoas que não se encaixavam nesse perfil muito prototípico. O estado brasileiro onde nasceu, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro. Mas lembrando, por exemplo, o Catulo, ele
nasceu no Maranhão, mas viveu muito tempo também em Mato Grosso. Então, tem essas questões. O Giramundo nasceu no Rio, mas foi adotado em São Paulo, morou no interior de Minas e por esse Brasil afora. O tempo em Portugal, mínimo, que eu tomei para pesquisa, foram 6 meses, então a Carol tinha 6 meses na época, e o que tinha mais tempo era o Giramundo, com 9 anos. Todas as entrevistas foram feitas em Lisboa, né, no final de janeiro, exceto a da Carol, que foi feita no final de 2019, quando ela estava em Paris visitando amigos franceses. E vocês vão ver que a duração da entrevista varia bastante, mas em torno de 15, 20 minutos, que era a orientação que eu dava para os participantes. O Catu falou 26 minutos, mas eu não interrompi, porque essa ideia, dar a palavra ao outro, não tem sentido você interromper e dizer, não, você já falou os 20 minutos, pode parar por aí. Então, eu deixei que as pessoas falassem o quanto elas quisessem. E houve alguns casos, não em Portugal, que as pessoas, às vezes, falavam a menos. Eu tive que respeitar isso também. Pode passar. Já passo direto para alguns resultados. Claro que o importante é vocês lerem no livro as análises que eu faço, porque uma das coisas que foram bastante importantes para mim, que eu achei que eu teria que fazer isso para dar a vocês uma noção mais clara do que os migrantes estão dizendo, eu reproduzi trechos longos das entrevistas, tá? Para mostrar não o que eu dizia a partir do que eles disseram, mas o que eles mesmos diziam sobre a sua experiência migratória. Claro, eles conhecem isso muito mais do que eu. Então, eu faço a análise, mas me reportando a trechos, às vezes, muito longos das entrevistas. Bom, alguns resultados, então. As motivações para a migração. No caso dos homens, a migração econômica continua sendo a mais importante, corroborando as pesquisas já feitas sobre os brasileiros em Portugal. No caso das mulheres, embora a migração econômica seja importante também, o elemento afetivo ainda pesa muito. Então, 2 das entrevistadas, Maria e Paula, foram para Portugal por matrimônio e Carol por reunião familiar, foi se encontrar com a filha que já morava em Portugal e na França, né, na Europa em geral, há mais de 10 anos. Agora, quanto às motivações para o retorno, nenhum deles tem a pretensão de voltar ao Brasil no momento. Agora, alguns deixam essa possibilidade em aberto no futuro. É o caso, por exemplo, do Ricardo, é o caso da Maria. Outros são taxativos. Eles afirmam que não tem nenhuma pretensão de voltar ao Brasil, a não ser de férias. É o caso, por exemplo, do Giramundo. Pode passar. Vantagens de se viver em Portugal. Segurança de ir e vir. Os entrevistados foram unânimes em ressaltar, em destacar esse ponto em relação a Portugal. Alguns também, a maioria, comentou que Portugal é um país com custo de vida mais baixo do que outros países europeus. Então, muitas vezes, Portugal se torna uma espécie de porta de entrada para a Europa. Muitos pedem cidadania portuguesa e depois mudam, migram para outros países. E algo que foi ressaltado praticamente por todos, a questão da língua comum, né? Então, ainda que o português de Portugal seja desvalorizado, aliás, o português do Brasil, desculpem, ainda que o português do Brasil seja desvalorizado por muitos ainda em relação ao português de Portugal, quer dizer, o português do Brasil é considerado inferior por muitas pessoas, né? O fato de ser a língua comum, uma cultura mais ou menos comum, apesar, claro, das diferenças, foi um facilitador. Quanto às desvantagens, a gente viu, né? Eu já mencionei, a ocupação de posições no mercado de trabalho aquém da formação acadêmica ou profissional. Lembro outro caso, o Ricardo, que nos 3 anos da segunda migração dele, ele passou por 15 postos de trabalho diferentes no comércio, principalmente em restaurantes. Isso mostra também a grande rotatividade que tem os empregos de brasileiros e acredito também de outras nacionalidades em Portugal. Bom, há também um certo preconceito contra brasileiros, embora todos os meus entrevistados tenham comentado que é um preconceito mais sutil. Como diz a Carol, é um querer que os brasileiros não estivessem ali.
Eu lembro, no entanto, que há outros episódios que demonstram que, às vezes, esse preconceito é, digamos, escancarado, né? Então, eu cito um artigo do Vale Nunes, é um português que está publicado na revista Matraga, aliás, do Rio, e ele analisa comentários de portugueses sobre brasileiros no Facebook. E ele diz que os brasileiros, né, muitas vezes são chamados de velhacos, impostores, criminosos, corruptos, delinquentes, estúpidos e por aí vai, né? Então, existe, às vezes, uma animosidade. Eu diria que os brasileiros são bem-vindos até que eles vão disputar postos de trabalho e vagas nas universidades com os portugueses. Cito um outro episódio da Faculdade de Direito de Lisboa, que os brasileiros ocuparam a grande maioria das vagas para o mestrado, e os portugueses, então, colocaram um cartaz na frente da Faculdade de Direito, oferecendo pedras para serem jogadas nos zucas, como nós somos pejorativamente chamados. Fora isso, né, os meus entrevistados, eles disseram que, no geral, eles foram muito bem recebidas. Eu também fui muito bem recebida em todas as vezes que eu estive em Portugal. Então, na realidade, a gente precisaria de um corpus mais amplo para chegar a conclusões mais, digamos, generalizáveis. E alguns, como a Maria e o Ricardo, sinalizam saudades dos parentes e amigos que ficaram no Brasil. Pode passar. Bom, já passo para as considerações finais, né? Para não cansar vocês com a minha fala. Eu parto de uma citação do Alfred Schutz, que é um filósofo, se não me engano, austríaco, citado pelo Bertot. Ele diz: toda experiência de vida comporta uma dimensão social. Então, logo, o analista de discurso deve buscar compreender, por meio das narrativas de vida, um fragmento da realidade sócio-histórica, um objeto social. Isso quem diz é Bertot, quando ele vai falar das vantagens da narrativa de vida para a etnossociologia. E eu acrescentaria: você deve buscar esse fragmento da realidade sócio-histórica, esse objeto social que as narrativas de vida propiciam, mas a gente tem que reconhecer também as margens de manobra de que cada narrador se vale para contar a sua própria história. Em outras palavras, seguindo as suas questões de pesquisa, o analista deve pôr em relação as narrativas de vida coletadas, de modo a aprender seus traços comuns para além das singularidades observadas. Eu tentei fazer essas duas coisas, observar singularidades, mas não me ater a elas, buscando também os aspectos comuns que me permitiriam falar de um discurso de brasileiros que vivem em Portugal, embora, como eu disse várias vezes, esses resultados se referem às entrevistas que eu analisei, não podem ser generalizados sem uma pesquisa mais ampla. Então, pode passar, que eu vou para o meu último slide. Na obra Estranhos à Nossa Porta, grande filósofo da contemporaneidade, Zygmunt Bauman, ele menciona o sentimento de medo compartilhado por grande número de pessoas de que algum mal está ameaçando a sociedade frente à atual migração em massa. Apesar disso, ele conclui que, em lugar de construir muros e fortificar fronteiras, como faz os Estados Unidos, por exemplo, nós deveríamos apostar na prova da conversa como caminho supremo para a compreensão mútua, o respeito recíproco e o acordo final, visando a uma convivência pacífica e mutuamente benéfica, colaborativa e solidária. Do ponto de vista do analista do discurso, ou da analista do discurso, eu acredito que uma das formas de participação nesse espírito de solidariedade de que nos fala Bauman, no caso, para com os migrantes e refugiados, é investir em estudos sobre narrativas de vida, porque elas criam a oportunidade de um contato mais estreito com esses sujeitos deslocados, por meio de uma relação dialógica que se estabelece entre o lugar de fala e o lugar de escuta. Isso é também, a meu ver, um modo de conferir a esses migrantes e refugiados uma maior visibilidade, uma maior audibilidade e, claro, um maior reconhecimento social. Lembrando que, por trás dos discursos oficiais, por trás dos números, das porcentagens, a gente tem seres humanos que têm histórias para contar. Então, foi isso que eu tentei fazer, contar um pouco dessas histórias.
Pode passar. Então, são as referências, né? No livro tem muito mais, mas essas são as que eu usei nesse PowerPoint. E o último slide, que eu agradeço a todos pela paciência de me ouvir, inclusive aqueles que não dominam o português. Então, eu vou passar de volta a palavra para a Maíra, para que ela organize, então, o debate, né, gente? Lembrando que a gente só está com o mecanismo de mãozinha levantada, que fica no alto do vídeo de vocês, né? Tem um íconezinho com a mãozinha levantada. Quem quiser fazer uma pergunta, clica no ícone, a gente vai fazer uma lista, a Maíra vai chamando, a pessoa habilita o microfone. E se quiser também a câmera, que seria bom a gente ver a pessoa que está perguntando, faz a pergunta, desabilita o microfone e eu vou tentar responder. Então, é isso. Muito obrigada a todos pela paciência. Agradecemos a professora Gláucia por sua fala inspiradora e reiteramos que o link para aquisição do livro está disponibilizado no folder e no convite do evento. Abrimos agora para o debate. Caso desejem fazer perguntas e comentários, como a professora Gláucia disse, utilizem o ícone de levantar a mão, que estaremos estabelecendo uma ordem. Já temos uma primeira pergunta que foi enviada pela Andressa Xavier. Ela diz: tenho interesse em saber se os temas infância e idosos aparecem nos discursos analisados, professora Gláucia. Se sim, como? Professora Gláucia, o microfone está desabilitado. Alguém desabilitou meu microfone, gente. Desculpem, eu não percebi, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no Corpus. O discurso, a fala da Carol, ela fala muito de velhice, ela fala muito de doença, ela fala muito de morte. Então, isso aparece, sim, no discurso dos migrantes. Infância, não muito. A não ser quando eles falam, às vezes, dos filhos, e qual é o legado que eles pretendem deixar para os filhos. Mas isso vai aparecer mais nas narrativas da Inglaterra e da França do que propriamente nas de Portugal. Porque do meu corpus, por exemplo, Ricardo é solteiro, o Giramundo não tem filho, o Catulo que fala um pouco que ele tem uma filhinha de uns 3 anos, eu acho, era 3 na época, né? Agora, fazendo as contas, ela já está um pouco mais velha. Mas isso aparece, sim, e aparece em alguns, eu diria mais que são temas específicos. Vocês lembram que eu fiz a diferença entre os temas específicos e impostos? Eu diria que são temas específicos. Alguns falam, outros não. Bom, fiquem à vontade, vocês podem levantar a mão no ícone, ou vocês podem também ligar o microfone. Temos aqui uma mão levantada da Ana Lúcia Gazola. Ana Lúcia, fique à vontade. Gláucia, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Primeiro, o tema do livro, muito importante, são os sujeitos que precisam ter voz, e eu achei realmente uma escolha muito boa e uma apresentação excelente que só nos motiva a ler o seu livro. Eu tinha uma dúvida, gostaria que você me falasse se houve alguma manifestação sobre questões de gênero, né, e como que, particularmente, as mulheres que fizeram essas narrativas de vida, se em algum momento elas colocaram questões específicas de gênero, tanto em Portugal quanto em comparação à situação delas no Brasil. Sim. Na realidade, os pesquisadores já dizem isso, que a mulher é desvalorizada em relação ao homem, né? Normalmente, elas são mais precarizadas, elas são mais vulneráveis quanto aos postos de trabalho. E, em geral, se você tem desempregado, o grande número é entre as mulheres, mais do que entre os homens. Então, aparece, sim, essas questões da dificuldade da mulher de se inserir no mercado de trabalho português, mais do que o homem. Então, aparece, sim, essas questões de gênero, tanto em Portugal quanto nos outros países. Talvez nos outros países seja um pouco mais difícil, porque ainda existe a dificuldade adicional da língua e da cultura.
né? Então, isso se torna mais difícil. Eu espero que eu consiga concluir o segundo livro até o final deste ano, para publicar ano que vem, porque assim a gente tem um panorama mais completo do que foi a minha pesquisa. Não sei se eu te respondi. Obrigada pela pergunta, Ana Lúcia Gazola. Temos mais uma mão levantada aqui, que é da Rita de Cássia Pacheco. Rita, pode ficar à vontade. Habilita a câmera, amiga Rita, parceira. Oi, estou tentando. Boa tarde. Boa tarde. Consegui? Não, estou te ouvindo, mas só não estou vendo. Agora sim. Agora vai aparecer. Isso, Conseguiu? apareceu. Pode fazer a sua pergunta. Estão me ouvindo? Estou, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e todas os participantes e a Gláucia pela brilhante apresentação, pela obra magnífica, uma pesquisa de alta relevância. Gláucia, a pergunta seria no sentido da grande experiência que você tem tendo morado na França, e você entrevistou imigrantes na França, na Inglaterra e em Portugal. Eu gostaria que você falasse sobre o grau de receptividade desses países, né? A diferença entre eles, qual seria o país mais aberto, o país que você pôde notar? Sem dúvida alguma, Portugal. Todos dizem que, inclusive, tem acordos específicos para brasileiros. Teve o acordo Lula, que beneficiou muitos trabalhadores brasileiros que já estavam em Portugal, em situação irregular. Tanto que um dado curioso é que eu encontrei brasileiros vivendo ilegalmente na Inglaterra e na França, gente vivendo mais de 10 anos em situação irregular. Né? Como eu não gosto de clandestino, ilegal, porque eu acho que são termos pesados, mas que viviam em situação irregular. Não encontrei ninguém em Portugal. Claro que existe, mas parece que existe um intercâmbio maior entre brasileiros e portugueses, de modo que Portugal, para os brasileiros, é o país mais receptivo, não tem a mínima dúvida disso. Muito obrigada, Rita, pela pergunta. Temos aqui uma nova inscrição, que é da Suzana dos Santos Gomes. Tá. Ok. Colega Suzana, amiga. Boa tarde, Gláucia, é um prazer te ouvir. Parabéns, excelente livro. Acho que você traz uma contribuição muito relevante para todos nós. Quero cumprimentar também as colegas professoras do Brasil e de outros países aqui presentes. Gláucia, eu queria que você falasse um pouquinho em termos do que você notou de peculiaridades, especificidades entre as narrativas dos 3 países. O que foi específico que caracteriza um pouco a vivência desse imigrante nesse país? É isso. Olha, específico, por exemplo, como eu comentei anteriormente, em geral os brasileiros ocupam posições aquém do seu nível de formação, do seu nível profissional. Mas raramente você encontra, foi o caso do Catulo, que era jornalista no Brasil, continuou fazendo jornalismo em Portugal. Então, às vezes, você encontra casos muito específicos de pessoas que se mantiveram fazendo a mesma coisa em Portugal. Carol é empresária no Brasil, continuou trabalhando de longe, né? Gerenciando a sua empresa no Brasil. Mas, em geral, as pessoas, por exemplo, o Ricardo, ele tinha mestrado, estava fazendo doutorado na segunda migração dele, e ele ocupou 15 postos de trabalho durante 3 anos. E tudo assim, restaurante, construção civil, acho que ele não chegou a fazer, não. Restaurante e loja, principalmente. Então, a gente vê que é muito raro o migrante conseguir ficar na sua área de trabalho, na sua área de atuação. Às vezes, isso é bom, ele não conseguir. Porque, por exemplo, o Giramundo, ele era professor universitário no Brasil, foi para Portugal, tentou conseguir emprego como professor, não conseguiu,
E ele trabalhava com alpinismo industrial no Brasil. E aí ele começou a trabalhar profissionalmente, porque no Brasil era só, digamos assim, ele não trabalhava financeiramente com isso, era mais por lazer, né? Então, ele começou a trabalhar numa empresa de alpinismo industrial, que é quando o pessoal se pendura em corda nos edifícios, e ele acabou abrindo a sua própria empresa. Hoje ele é um empresário muito bem sucedido. Então, isso também acontece, da pessoa começar lá de baixo, com as maiores dificuldades, etc., e se tornar um empresário bem-sucedido. Fora isso, nas histórias, a gente percebe imagens um pouco diferentes. Você tem as pessoas mais intensas, aquelas que às vezes assumem um tom, por exemplo, a Maria. A Maria, quando eu fiz a pergunta, você pensa no Brasil? Você tem vontade de voltar no Brasil? Ela responde, sim, todos os dias, né? Quer dizer, é uma pessoa que, embora esteja, parece que o companheiro dela é a única razão para ela ainda estar em Portugal. Porque ela é de Fortaleza e ela pensa em voltar todos os dias. Então, tem aqueles que vão ficando, que acham bom, que garantem que a qualidade de vida em Portugal é muito superior ao Brasil em relação à segurança, etc. E tem aqueles, né, que ainda pensam em voltar. O que muitos pesquisadores vão dizer que é praticamente uma nova migração, porque a pessoa volta achando que vai encontrar o mesmo país, a mesma estrutura familiar, e tudo isso mudou. Isso não existe mais. Então, tem muitas especificidades, eu não vou lembrar de todas agora, mas tem essas questões de um ou outro ter uma diferença maior em relação a esse discurso mais comum. Né? Tem aqueles também que falam, por exemplo, que mencionam que se a discriminação, preconceito contra brasileiros é, às vezes, sutil, é um preconceito, digamos assim, mais mostrado quando se trata de africanos, das ex-colônias portuguesas. Parece que o preconceito é maior em relação aos africanos do que em relação aos brasileiros, mesmo em relação aos negros brasileiros. Uma das pessoas que eu entrevistei, se não me engano, o Ricardo disse isso. Né? Então, tem essas diferenças, claro. Cada sujeito é único, cada experiência e cada história é diferente, é singular. Mas você tem esses aspectos comuns que eu acho, é o que eu concluo no final do livro, que eu consegui chegar a esse discurso comum do brasileiro que vive atualmente em Portugal. Parece que tem outra mão levantada. É a minha, Gláucia. Minha quem? Eu levantei minha mão. É minha vez, Miriam. Ah, fala aí, Miriam, querida, minha prima. Já é a minha vez? Sim, Miriam. Ah, então tá. Então, primeiro eu quero te parabenizar pela exposição tão clara, tão gostosa, objetiva, que, assim, até para quem não está tanto, né, nessa área, que é o meu caso. Mas a minha pergunta é a seguinte: essas pessoas a quem você deu voz, elas têm uma ideia de que é um sucesso, de que elas estão, por serem imigrantes na Europa, elas são bem-sucedidas? Porque você mesmo pontuou que muitas delas estão aquém do que elas poderiam atingir. Sim. Em termos de profissão. Elas consideram o fato de serem imigrantes o sucesso? Olha, alguns pontuam muitas dificuldades ainda, né? É o caso da Flávia, que eu entrevistei em Paris, né? E ela, a vontade dela, ela pensa todo dia em voltar para o Brasil. E ela fala, inclusive, que ela foi para juntar dinheiro para comprar uma casa quando voltasse ao Brasil, que ela não conseguiu juntar esse dinheiro, porque ela, fazendo faxina e tudo mais, e tendo que pagar as contas, as coisas que ela já adquiriu, que ela não conseguiu juntar esse dinheiro ainda. Agora, tem um artigo que eu publiquei na Bactiniana, na revista Bactiniana, que pega exatamente 3 casos de pessoas muito bem-sucedidas, no caso de imigrantes, né? Então, guardando as devidas proporções, né? Porque tem um rapaz que veio do interior da Amazônia, ele tem 22 anos, e hoje ele trabalha na maior perfumaria de Paris, né? Quer dizer, um cara que saiu lá do meio da Amazônia
e hoje está em Paris, atendendo numa das maiores perfumarias, é um sucesso e tanto. Tem um outro em Londres, que é empresário, né? Ele trabalha com ar-condicionado, alguma coisa assim, não vou saber dizer com certeza o que ele faz, não. Mas está muito bem sucedido. Em Portugal, um rapaz que montou um espaço para ensinar forró. Ele é, inclusive, aqui de Belo Horizonte, de Conceição do Mato Dentro, aqui das cercanias de Belo Horizonte, mas viveu muito tempo em Belo Horizonte. Então, tem sim as histórias de sucesso. E tem aqueles que, às vezes, sucumbem, não nos meus entrevistados, mas aqueles que acabam voltando porque não conseguem, né? Às vezes, emprego, às vezes, se adaptar à nova realidade. Tem uns que acabam voltando. No meu corpus, não, mas no geral, a gente sabe. E no caso da Flávia, por exemplo, que ela permanece lá, mesmo sendo faxineira, ela ainda prefere estar lá como faxineira ou ela gostaria de, como você disse, ela quer voltar todo dia, não volta por quê? Ela não volta porque o objetivo dela é juntar dinheiro para comprar uma casa aqui. Por enquanto, ela ainda não conseguiu. Inclusive, eu falei com ela esses dias para ver se ela ainda estava lá, porque eu falei, ela queria tanto voltar, você já voltou, né? Não, ela continua lá fazendo faxina. Ok. Então, e uma última pergunta. Esse Giramundo é apelido ou ele tem a ver com o tempo que ele girou já? Isso. Porque quando eu perguntei, eu falei, eu tenho que usar um nome fictício, por causa do comitê de ética, eu não posso usar o seu próprio nome. Aí ele falou, pode ser Giramundo? Eu achei estranho, falei, uai, pode, por quê? Depois eu fui entender. Ele era filho de engenheiro mecânico que trabalhava em obra, ele rodou esse Brasil afora. E hoje ele está em Portugal, mas que ele pretende girar o mundo a partir de Portugal. Portugal fica como base, mas ele pretende girar o resto do mundo. Aí eu entendi por que ele se intitulou Giramundo. Porque na hora, medo, né? As pessoas dizem, não, põe Ricardo, não põe Maria, não põe Paula. Catulo também, né? Catulo, da Paixão Cearense. Catulo também eu estranhei, é um jornalista que, inclusive, foi ele que me apresentou algumas pessoas em Portugal. Pronto, foi isso. Muito obrigada, viu, Gláucia? Sucesso. Obrigada, Miriam, pela pergunta. O próximo inscrito é o Leandro Landim. Boa tarde a todos, é um prazer estar falando aqui, nesse momento tão especial desse lançamento do livro Vivendo do Outro Lado do Atlântico, Histórias de Brasileiros em Portugal. Né? Então, parabenizo a nossa querida e estimada doutora Gláucia, pela relevância do trabalho, pela autoria, pelo lançamento. Né? E a pergunta, doutora Gláucia, é a seguinte. Você falou do método Bola de Neve, que é a metodologia de pesquisa que você utilizou para conseguir os entrevistados, né? E eu fiquei curioso aqui acompanhando essa explanação toda, né? De saber quem é que foi o primeiro imigrante que levou você a dar início e a se interessar por esse tema. Bom, o interesse pelo tema surgiu na exposição de 2015, o Von Leporte, do Médecins du Monde. E quando eu pensei em trabalhar com brasileiros na Europa, como eu fiz pós-doutorado, eu fiz 2 antes, na França, eu já conhecia algumas pessoas, inclusive uma delas em situação irregular. E aí uma ia indicando a outra, né? Às vezes, por exemplo, uma das entrevistadas em Portugal é mãe de uma pessoa que eu conheci num congresso na França. O Catulo levou o Giramundo, que ele sabia que eu precisava de gente, e me indicou um outro, que eu esqueci qual que é o codinome dele, acho que é Pedro. E me indicou o Pedro, da instituição lá do Forró, do Espaço do Forró, que também me deu entrevista. Então, era assim, uma pessoa, às vezes até acontecia, por exemplo, entrevistar uma pessoa em Paris, ela fala, você precisa de gente em Londres? Eu conheço a fulana. Me dava o contato da fulana, eu fazia o contato, a fulana me dava entrevista. Ou eu tenho uma amiga em Portugal, eu já perguntei para ela, ela quer participar da pesquisa. Então, foi assim, entende? A bola de neve é uma coisa que um vai levando o outro, levando o outro, levando o outro, e a neve vai agregando na bola. Porque é isso, por exemplo, quando você tem uma comunidade específica num espaço maior, você vai lá e entrevista o povo no interior da comunidade. Mas não é o caso dos migrantes e refugiados. Em Londres, inclusive, tem um bairro inglês, né? Um bairro inglês, um bairro de brasileiros.
Então, a cafeteria é brasileira, o açougue é brasileiro, o salão de beleza é brasileiro, mas isso não quer dizer que todos os brasileiros estejam ali naquela comunidade. Então, normalmente, os migrantes e refugiados, eles estão espalhados. No meu caso, que é mais migrante, porque refugiado eu poderia ir, por exemplo, em algum campo que recebe refugiados e fazer entrevista com todos que estavam lá, de diferentes nacionalidades. Mas o migrante brasileiro é mais difícil, porque ele é um migrante voluntário. Por mais que ele esteja querendo melhorar de vida, ele é um migrante voluntário, ele não é um refugiado. Ele não está fugindo de guerra, ele não está fugindo de perseguições políticas, étnicas. Não, ele vai por conta própria, ele vai porque ele quer, às vezes, melhorar de vida, né? Dar um upgrade na vida. Então, ele está espalhado nessa população mais ampla. Então, é assim que você vai encontrando as pessoas para entrevistar. Mas, como eu disse, muitas pessoas que eu contactei não se interessaram, disseram que preferiam não falar, e outras disseram para eu entrar em contato. Teve, inclusive, uma cabeleireira de um salão de beleza lá em Lisboa. Eu fiz as entrevistas em janeiro de 2020. Eu estou esperando ela me ligar até hoje para dar a entrevista que ela me prometeu. Então, essas coisas acontecem. Muito obrigada, Leandro Landim, pela pergunta. O próximo inscrito é o Dilson Cruz. Oi, Gláucia. Uai, Thaís, conseguiu ficar até agora? Que coisa boa. Consegui, daqui a pouco tenho que fugir, mas foi muito legal te ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a maior parte dos imigrantes não tem a pretensão, não tem o desejo de voltar ao Brasil. Mas na narrativa que eles construíram de si mesmos, você nota ou não se há um desejo de integração à sociedade portuguesa e de negação da sua naturalidade, não digo de negação, mas de esquecimento, digamos assim, da sua identidade brasileira, ou se há o processo contrário de reafirmação da sua brasilinidade e, tanto num caso quanto no outro, quais seriam os instrumentos que eles utilizam para afirmar essa posição? É interessante, por exemplo, o Giramundo, quando eu fiz a pergunta, né? Você tem pretensão de voltar ao Brasil? Ele é enfático, ele fala não, não, não de maneira alguma. Então, teve um em Londres também que falou, nunca mais quero pisar no Brasil. Então, tem aquele que quer ficar fora e, de certa forma, nega a sua nacionalidade primeira, mas tem aqueles também, por exemplo, o Catulo falou, eu não tenho pretensão de voltar ao Brasil, mas eu quero levar minha filha, porque eu quero que minha filha conheça de onde o pai dela veio, de onde a mãe veio, né? Então, você tem muito isso. Tem aqueles que querem esquecer o Brasil, não pretendem voltar aqui nunca mais, nem de férias, porque esse de Londres falou comigo, mas eu não quero pisar no Brasil nem de férias. Então, tem aqueles que negam a brasilidade, e tem outros, como o Catulo, que quer que a filha conheça o Brasil. E ele diz que ele tem muito interesse pelo Brasil, que ele está sempre pesquisando, sempre nas redes, procurando saber o que está acontecendo no Brasil. Então, tem essas duas vertentes. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigada, Dilson Cruz, pela participação. O próximo inscrito é o Marcos Antônio. Marcos, pode ficar à vontade. Oi, professora, boa tarde. Está dando para me escutar? Está falando muito baixinho, vê se você aumenta o som. Tá, eu vou colocar o microfone mais perto. Dá para... Melhorou. Assim? Tá, melhorou. Eu queria saber como você avalia o desenvolvimento de políticas públicas, considerando as narrativas que vêm dos próprios imigrantes e não dos discursos midiáticos. Se isso abre portas para a gente repensar as políticas de imigração e o lugar do imigrante no mundo, já que a migração ela tem se tornado um grande problema no continente europeu, no americano. Mesmo aqui, né, com os venezuelanos. Olha, eu não trabalhei com políticas públicas, políticas de acolhida, mas eu sei que elas deixam muito a desejar. Tem um documentário feito por um chinês, Ai Weiwei, foi até o Fábio Arcanjo que me apresentou, ele fala, aparecem muitas pessoas de ONGs, do governo, comentando que as políticas no papel funcionam maravilhosamente bem, na prática elas não funcionam. Porque as condições, às vezes, da recepção de refugiados, da acolhida de refugiados, é péssima. Né?
Então, eles são muitas vezes discriminados, né? As pessoas acham que eles estão aqui para ocupar lugar dos outros, ocupar postos de trabalho, etc. Então, tem tudo isso. A Maíra está fazendo uma pesquisa com os venezuelanos e isso aparece de forma mais clara em relação aos brasileiros, né? Então, eu não trabalhei muito com políticas públicas, políticas de acolhida, porque seria um outro trabalho que eu pretendo fazer no futuro, mas que não dei conta de fazer nesse. Mas tudo mostra que essas políticas de acolhida deixam muito a desejar. Elas precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas, garantir ao migrante uma integração maior às respectivas sociedades. Então, tudo isso tem que ser feito. Agora, essa pesquisa é bem interessante, mas resta ser feita. Quem sabe você não faz. Obrigada, Marcos Antônio, pela pergunta. O próximo inscrito é o professor Rui Grácio. Ah, que prazer. Boa tarde de novo. Boa tarde. Foi muito boa a exposição, gostei muito de ouvir e foi de facto muito bem sintetizado. Também gosto muito de rever a Maíra, a quem dei um curso há 5 anos, creio eu. Sim, não foi? Sim. Então, estou a reconhecer. E a questão que é colocado, eu tinha pegado um bocadinho também no livro pela questão da coexistência intercultural. E aqui desenvolveu sobretudo questões, digamos, podemos dizer, sociais. Como é que pesa a questão da cultura, que ao mesmo tempo tem afinidades por causa da língua e por causa de uma série de coisas, mas depois parece que se descobre que às vezes há de facto um Atlântico a separar. Então, que peso, se pudesse dizer 2 ou 3 palavras sobre esse peso da percepção da diferença cultural? Olha, por exemplo, o Catulo, ele fala que ele foi para Portugal por causa da língua, que ele domina inglês mais ou menos. Para ele fazer jornalismo em Londres, ele ia levar muito tempo. Ele chegou praticamente em Portugal, já começou a trabalhar com jornalismo. Então, a língua e as afinidades culturais são, evidentemente, um elemento facilitador para que as pessoas escolham Portugal e para a integração ao país. Agora, claro que há as diferenças. A Maria, por exemplo, ela narra um episódio que já falaram para ela que muitas vezes eles vão procurar emprego e a pessoa fala, mas tem que ser brasileiro? Não pode ser um português, não? Então, tem essa discriminação. E uma outra, eu não lembro o nome que ela utilizou, porque os nomes fictícios agora me fogem. Foi em Portugal também, mas o texto dela está publicado numa das revistas. E ela falou que na própria faculdade, às vezes, os professores tiravam ponto dela porque diziam que o português do Brasil era inferior ao português de Portugal. Tem uma pesquisadora aí, a Clara Keating, que fala mais ou menos a mesma coisa, né? Então, de um lado, tem as afinidades e a língua que ajudam na escolha e na integração, mas, por outro lado, tem também essas divergências em relação tanto a uma coisa quanto a outra. E, claro, do ponto de vista cultural, né, é muito diferente. Apesar da gente achar que há afinidades, e há, mas também tem muitas diferenças e a pessoa ela tem que aprender a se adequar a essas normas se ela quer viver bem num país, né? Como diz alguém que eu entrevistei, eu estou no país dos outros, eu tenho que viver do jeito que os outros vivem, então eu tenho que aprender e me integrar da maior forma mais fácil possível. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professor Rui Grácio, pela participação. A próxima inscrita é a Alessandra Folha. Alessandra, pode ficar à vontade. Ô, Maíra, só fazendo um parêntese aí, para as pessoas não ficarem muito cansadas, nós estamos 15h10. Vamos dar mais uns 10 minutos de pergunta? Sim, temos a Alessandra e mais um inscrito. Tá, se alguém quiser se inscrever, gente, em 10 minutos dá tempo. Mas para a gente também não ficar estendendo muito a apresentação, porque as pessoas estão ocupadas, né? Então, vamos lá. Fala, Alessandra. Primeiramente, gostaria de agradecer a Gláucia por esse importante trabalho, né? A Gláucia é minha orientadora de doutorado e tem sido uma excelente orientadora, muito amiga, muito parceira. A minha pergunta, Gláucia, é em relação à influência desses imigrantes aqui no Brasil.
por exemplo, se eles têm família aqui, se eles enviam dinheiro, se você chegou a ver esse tipo de manifestação da parte deles, ou se eles se interessam ainda pelos assuntos políticos no Brasil, porque a gente vê, às vezes, lá em Nova York, por exemplo, o pessoal se manifestando, né, politicamente e tal. Se você conseguiu pegar alguma coisa nessas entrevistas sobre esse tema. Bom, em relação... Bom, vamos começar a responder. O que você quer que eu responda primeiro? Porque você fez uma pergunta meio complexa. A pergunta é a influência deles em relação ao Brasil. A influência política, influência familiar e tal. É isso. Bom, tem muita gente... Eu não cheguei a pesquisar isso, mas esse livro aqui, ó, que eu já comentei, que é a Vagas Atlânticas, que é feito por pesquisadores portugueses e brasileiros, e ele é coordenado pelo professor João Peixoto. Eles levantam todos esses dados de pessoas que mandam dinheiro para o Brasil. Muita gente manda, né? Principalmente aqueles que querem comprar um imóvel no Brasil ou querem ajudar a família. Em Portugal, não tanto, mas na Inglaterra e na França, eu encontrei gente que manda dinheiro para alguém do Brasil já ir fazendo uma poupança para comprar uma casa ou para montar um negócio próprio, né? Uma que falou que ela manda dinheiro porque a família é muito pobre, ela quer ajudar a família. Agora, por exemplo, você tem desde aqueles mais antenados que sabem tudo o que está acontecendo no Brasil, mais até do que nós brasileiros, como é o caso do Catulo, e você tem aqueles que se desligam completamente, quando muitos ficam sabendo questões familiares, mas questões mais amplas do país, não. Isso depende muito da forma como a pessoa encara a imigração, se é uma coisa mais permanente ou se é uma coisa provisória. Né? Por exemplo, essa menina que eu falei de Paris, a Flávia, ela diz que ela quer ficar lá 5 anos e que ela quer voltar, que ela não fica nem 1 ano a mais. Quer dizer, isso depende muito. Agora, no caso dela, uma pessoa que chega em Paris sem falar gato em francês, tem maior dificuldade para se integrar, para arrumar emprego, e ela está irregular lá, né? Não sei quanto tempo ela vai conseguir ficar. Porque ela narra, eu até coloco esse episódio no livro, apesar de a história dela estar contada em outro artigo. Mas ela diz que, às vezes, ela está no metrô, entra a fiscalização do metrô para ver a carteirinha, navegou, que ela já gela todinha achando que é imigração, que ela vai ser deportada para o Brasil. Então, é isso, desde os mais ligados aos menos ligados. Né? Isso depende mais do tempo, da permanência que eles pretendem no momento. Agora, claro que isso pode mudar, né? Tem gente que vai para voltar e não volta, tem gente que vai para ficar e não fica. Então, tem todas essas questões. Inclusive, tem uma pesquisa nesse livro, no Vagas Atlânticas, de valadarenses retornados, gente de Governador Valadares, tem um grupo significativo que não quer mais voltar para a Europa, quer ficar no Brasil. Né? Tudo tem a ver com as dificuldades que a pessoa enfrenta para adaptação, desde a língua, a cultura, até conseguir um posto de trabalho, né, para poder sobreviver. Muito obrigada, Alessandra Folha, pela pergunta. Vou passar a palavra, então, para a Tatiana Imediato, que é a próxima inscrita. Boa tarde a todos. Parabéns à professora Gláucia. Ainda não li o livro, mas com certeza irei ler. A minha pergunta é a seguinte: você considera esses entrevistados seres transclasses, principalmente esses que alguns querem ficar em definitivo e nem voltar para o Brasil a passeio, e outros que estão, mas que desejam voltar para o Brasil? Como é que você classificaria esses dois momentos? Se há mobilidade social, eu entendo que alguns são transclasses. Né? Por exemplo, o rapaz que morava aqui em Belo Horizonte, que mexia com CD pirata, estava na iminência de ser preso ou apagarem, né? Alguém matar para não servir de testemunho e tal. Hoje ele é um empresário de sucesso em Londres. Só carro de aluguel ele tem 50. Daí você pode imaginar. Então, é um sujeito transclasse, sim. Agora, eu brinco muito, falo que tem imigrante, por exemplo, a Soraya, que é na França também, chegou lá como manicure e faxineira. 10 anos depois, continua como manicure e faxineira.
Então, quer dizer, tem aqueles que ficam maçando barro no mesmo lugar, que não progridem, talvez fique um pouquinho melhor, porque ganha um pouco mais na França, consegue juntar um dinheirinho em Portugal ou na Inglaterra, né? Mas não há uma mobilidade social muito grande. E tem outros que, de fato, eles são transclasses, porque eles saem de uma classe, digamos assim, mais baixa e sobem na vida, viram empresários de sucesso. É o caso também do Pedro, do Espaço. Ou mudam de profissão, né? Seria nessa mudança drástica de profissão. Também poderia ser considerado transclasse, né? Desde que a pessoa teve uma certa mobilidade social. Aí sim. Ok. Tá, obrigada. Muito obrigada, Tatiana Imediato, pela pergunta. Professora Gláucia, você gostaria, então, que a gente procedesse para o encerramento? Bom, se não tem nenhuma pergunta a mais, a gente pode agradecer a presença de todos, de todas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Portugal, França, Estados Unidos, Ilha de Reunião, né? A todas as pessoas que me assistiram, que tiveram a paciência de escutar a minha exposição. Espero agora que elas possam ler o livro, porque é muito mais interessante analisar, né? Ler a própria fala dos migrantes, ainda que a análise sou eu que faço, do que, né, ter essa ideia muito geral do que seria o livro, porque os resultados eu, na realidade, simplifiquei muito, né, para dar para vocês uma ideia geral do que eu fiz no livro. Mas é importante ler o livro porque, sobretudo, os 2 últimos capítulos, que é o 4 e 5, que é a fala das mulheres e a fala dos homens, eles são muito ricos em termos de trechos das entrevistas que eu trago para analisar. E eu queria responder uma pergunta de alguém que falou, né? Então, alguém falou, a exposição foi muito clara e tal. Eu devo essa clareza ao meu eterno orientador, professor Fiorin, que é, para mim, o semioticista mais claro que eu conheço no mundo. E eu sempre tive a preocupação de, seguindo o Fiorin, tentar ser o mais clara possível. Porque tem autor que eu brinco com os alunos e falo, eles falam de forma tão hermética que eu acho que é para você não entender mesmo e achar que eles são os tais. Né? Porque você não consegue chegar à grandeza do que eles dizem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês possam comprar o livro, que vocês possam ler o livro, me dar o feedback, tá bom, tá ruim, que vem um segundo. Eu posso melhorar os aspectos, né, negativos do primeiro livro. Então, eu vou ficar muito honrada com aqueles que puderem ler e me dar o feedback para eu, então, poder melhorar no segundo livro. É isso, gente. Agradeço ao menino e às meninas que me ajudaram, meus orientandos. Sem eles não teria sido possível fazer isso. Não agradeci antes, mas deveria ter agradecido o Marquinhos, que é o técnico que nos dá respaldo aí, né, que está por trás, nos dando assessoria, nos ajudando nisso. E todos que me assistiram, muito obrigada. Tchau. Então, tchau, gente. Desejamos uma ótima leitura para todos. Então, tá bom. Um Obrigada, abraço, gente. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Parabéns, Gláucia.